O Botafogo de Futebol e Regatas é muito mais que um clube de futebol, é uma instituição que carrega uma tradição secular no esporte brasileiro. Fundado em 1894, inicialmente como um clube de remo, o Botafogo teve suas raízes no esporte muito antes de ingressar no futebol. A paixão pelo esporte foi tão grande que, em 1904, o clube decidiu expandir e criar seu departamento de futebol, dando início a uma trajetória que marcaria para sempre o esporte no Brasil. Reconhecido por suas cores tradicionais, preto e branco, e pelo símbolo da estrela solitária, o Botafogo logo se tornou um dos clubes mais populares e respeitados do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o clube passou a ser conhecido pela formação de grandes talentos, muitos dos quais se tornaram ícones do futebol mundial. A estrela solitária, que adorna o escudo do Botafogo, simboliza essa trajetória de grandeza e conquistas. Desde o início, o Botafogo se destacou pela sua filosofia esportiva e pelo espírito de superação que sempre caracterizou suas equipes. A união de suas origens no remo com a paixão pelo futebol criou um ambiente fértil para o desenvolvimento de atletas e equipes que levariam o nome do clube aos mais altos pódios do esporte brasileiro e mundial. Além disso, o Botafogo é conhecido como o clube que revelou e desenvolveu alguns dos maiores craques da história do futebol, incluindo lendas como Garrincha, Nilton Santos, Didi e muitos outros. Com uma rica história de títulos e momentos gloriosos, o Botafogo se consolidou como um dos grandes clubes do Brasil e do mundo. Com sua base sólida no bairro de General Severiano, no Rio de Janeiro, o clube tem um vínculo forte com sua torcida apaixonada, que se orgulha de suas conquistas e mantém a tradição do Botafogo viva a cada jogo. E ao longo do século XX, o clube se tornou um sinônimo de excelência, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, quando viveu sua época de ouro. Nos primeiros anos após a criação de seu departamento de futebol, o Botafogo começou a se consolidar no cenário carioca e nacional. Foi durante as primeiras décadas do século XX que o clube iniciou sua trajetória vitoriosa, marcada por títulos regionais e uma forte identificação com sua torcida. O clube disputava os campeonatos locais com equipes como Flamengo, Fluminense e Vasco, em uma época em que o futebol carioca começava a ganhar relevância no Brasil. Uma das marcas históricas desse período foi a união entre o Botafogo Futebol Clube e o Botafogo de Regatas, que ocorreu em 1942. A fusão das duas entidades esportivas deu origem ao nome que o clube carrega até hoje, Botafogo de Futebol e Regatas. Além disso, essa união consolidou a estrela solitária como símbolo definitivo do clube, representando não só o departamento de futebol, mas a alma esportiva de todas as suas modalidades. Nas décadas de 1910 e 1920, o Botafogo já mostrava seu potencial ao conquistar seus primeiros títulos no Campeonato Carioca, mas foi nos anos 1930 e 1940 que o clube começou a despontar como uma força dominante no futebol do Rio de Janeiro. Durante esses anos, o Botafogo se destacou como um dos clubes mais competitivos do futebol carioca, consolidando-se como uma das grandes potências regionais. O clube também começou a formar uma forte identidade dentro e fora dos campos. O estilo de jogo do Botafogo, baseado na habilidade técnica e no futebol ofensivo, começou a ganhar destaque. Além disso, a postura aguerrida e a garra dos jogadores fizeram com que a torcida criasse uma conexão única com o time. O Botafogo era o clube da superação, sempre batalhando contra as adversidades, o que ajudou a construir a mística em torno da estrela solitária. Esse período também foi marcado pela construção de uma das rivalidades mais intensas do futebol carioca, o confronto entre Botafogo e Flamengo, o chamado Clássico da Rivalidade. Os duelos entre essas equipes movimentavam os campeonatos regionais e criaram uma atmosfera de paixão e tensão entre as torcidas. O Botafogo, com sua tradição e sua garra, se consolidou como um adversário duro e respeitado em todos os confrontos. Com o passar dos anos, o clube começou a construir uma base sólida, e isso seria fundamental para os futuros sucessos nas décadas seguintes, quando o Botafogo viveria sua era dourada e se tornaria uma potência não apenas no futebol carioca, mas também no cenário nacional e internacional. As décadas de 1950 e 1960 foram, sem dúvida, os anos mais gloriosos da história do Botafogo. Nesse período, o clube viveu sua era de ouro,
tanto em termos de conquistas quanto na revelação de jogadores que se tornaram lendas do futebol mundial. Foi durante esses anos que o Botafogo alcançou o status de potência no futebol brasileiro, conquistando títulos importantes e criando uma geração de jogadores que seriam eternizados na história do esporte. Um dos principais responsáveis por esse sucesso foi o técnico João Saldanha, que, com sua visão tática e capacidade de motivar o elenco, levou o Botafogo a dominar o futebol carioca e a se destacar no cenário nacional. Sob o comando de Saldanha, o Botafogo formou uma equipe que combinava talento, técnica e uma incrível capacidade ofensiva, algo que revolucionou o futebol brasileiro na época. É impossível falar dessa era sem mencionar dois dos maiores ícones da história do clube e do futebol mundial, Garrincha e Nilton Santos. Garrincha, apelidado de O Anjo das Pernas Tortas, foi um dos maiores dribladores da história do futebol. Suas jogadas imprevisíveis e sua habilidade de desmontar defesas adversárias fizeram dele uma lenda viva. Ao lado de Pelé, Garrincha foi decisivo nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962 pela seleção brasileira, onde ele brilhou como o principal jogador do torneio em 1962. Nilton Santos, conhecido como a Enciclopédia do Futebol, foi outro nome lendário que construiu sua carreira no Botafogo. Considerado um dos maiores laterais de todos os tempos, Nilton revolucionou a posição ao incorporar características ofensivas ao seu jogo, algo inovador para a época. Sua visão de jogo, capacidade técnica e liderança fizeram dele um dos pilares da defesa botafoguense e da seleção brasileira. Esse período foi marcado por conquistas memoráveis no Campeonato Carioca, onde o Botafogo travava batalhas épicas contra seus rivais Flamengo, Fluminense e Vasco. Além dos títulos estaduais, o Botafogo também se destacou em competições nacionais e internacionais, tornando-se referência em futebol bem jogado e em uma fábrica de craques. Outro nome que não pode ser esquecido dessa era é Didi, o maestro do meio-campo. Didi foi o grande cérebro do time, com uma capacidade de visão de jogo e passes precisos que desarmavam qualquer defesa adversária. Ele também foi uma peça fundamental na seleção brasileira, e sua famosa folha seca, um chute que caía repentinamente, ficou mundialmente famosa. A década de 1960 foi coroada com o Botafogo dominando o futebol carioca e nacional. Em 1962, o clube venceu o Campeonato Carioca e o Torneio Rio-São Paulo, competições que reuniam os maiores clubes do Brasil. Esses títulos consolidaram o Botafogo como uma das principais potências do futebol brasileiro. Com seu futebol de alta qualidade e jogadores lendários, o Botafogo dessa época se tornou sinônimo de excelência no futebol, encantando torcedores e inspirando futuras gerações de atletas. Após as décadas de glória, o Botafogo enfrentou um período desafiador nas décadas de 1970 e 1980, marcado por dificuldades financeiras e a falta de grandes conquistas. Esse período foi especialmente difícil para um clube que havia se acostumado a brilhar com grandes estrelas como Garrincha, Nilton Santos e Didi. Com o tempo, o Botafogo passou a sentir o peso da transição para um novo momento no futebol brasileiro, onde a competitividade aumentava e novos clubes surgiam como potências. Nos anos 1970, o Botafogo ainda contava com jogadores de grande habilidade, mas já não tinha força de outrora para competir com seus rivais cariocas e outros clubes em ascensão no cenário nacional. A escassez de títulos e o desmonte gradual do elenco que brilhou nos anos anteriores trouxeram à tona uma crise que começou a afetar a performance do clube dentro e fora de campo. A situação financeira também começou a se agravar. Como muitos clubes brasileiros da época, o Botafogo enfrentava dificuldades para se manter competitivo em um cenário de crescente profissionalização do futebol. A gestão financeira tornou-se um ponto de preocupação, e a falta de recursos limitou a capacidade do clube de fazer grandes contratações e manter seus melhores jogadores. Mesmo com esses desafios, o Botafogo ainda contou com alguns momentos importantes. Em 1977, o clube chegou à final do Campeonato Carioca, mas perdeu o título para o Vasco da Gama. O clube também teve algumas campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro, mas sem conseguir levantar a taça. A falta de títulos tornou-se uma sombra que pairava sobre o clube, e a pressão da torcida por resultados começou a aumentar. Os anos 1980 foram ainda mais difíceis. Sem grandes ídolos e com uma crise financeira que parecia não ter fim,
o Botafogo passou a viver o maior jejum de títulos de sua história. Entre 1968 e 1989, o clube não conquistou nenhum título de grande relevância, o que gerou frustração entre a torcida e colocou o clube em uma posição delicada no futebol carioca. No entanto, mesmo diante das dificuldades, o Botafogo manteve sua tradição de formar jogadores talentosos nas categorias de base. Esse trabalho foi fundamental para manter a esperança de que o clube voltaria aos tempos de glória. Apesar do período difícil, a estrela solitária continuou a brilhar nos corações dos torcedores, que mantinham viva a fé em um futuro melhor para o Botafogo. O final da década de 1980 trouxe sinais de que o clube começava a se reerguer. Após anos de luta, o Botafogo começou a montar um elenco mais competitivo, e a torcida começava a sentir que o tão esperado título estava próximo de chegar, encerrando o jejum que tanto incomodava. O ano de 1989 marcou um momento de redenção para o Botafogo e sua torcida. Depois de um longo jejum de 21 anos sem títulos, o clube finalmente voltou a erguer um troféu de grande relevância. Essa conquista teve um significado muito além de uma vitória em campo. Ela representou o renascimento de um clube que, por anos, lutou para se reerguer, superar crises financeiras e enfrentar a pressão de sua apaixonada torcida. A campanha do Campeonato Carioca de 1989 foi memorável e carregada de emoções. O Botafogo montou um elenco determinado, que contava com jogadores que personificavam a garra e o desejo de encerrar o incômodo jejum. Um dos grandes líderes dessa equipe foi o volante Carlos Alberto Santos, que com sua experiência e liderança dentro de campo foi fundamental para que o time alcançasse o título tão aguardado. O Botafogo chegou à final do Campeonato Carioca contra seu maior rival, o Flamengo, em uma das decisões mais aguardadas da história do futebol carioca. A rivalidade entre os dois clubes, já histórica, alcançou um novo patamar com essa final, onde ambos buscavam se firmar como a maior força do futebol do Rio de Janeiro. Para o Botafogo, essa final significava mais do que um título estadual, era a chance de encerrar mais de 2 décadas de frustração. O jogo decisivo, disputado no Maracanã lotado, foi tenso e equilibrado. O Botafogo, com uma defesa sólida e um meio-campo eficiente, conseguiu segurar o ataque do Flamengo e aproveitar as oportunidades que teve. E foi aos 12 minutos do segundo tempo que o destino do clube começou a mudar. Após uma cobrança de falta pela direita, a bola encontrou o atacante Maurício, que, com um toque preciso, marcou o gol que garantiria o título ao Botafogo. A explosão de alegria no Maracanã foi indescritível. A torcida botafoguense, que esperava por esse momento há 21 anos, não conteve a emoção. O grito de "Né campeão" ecoou pelo estádio e por todo o Rio de Janeiro. O título de 1989 não só encerrou o jejum, mas devolveu orgulho e a autoestima ao clube e seus torcedores. Esse título também foi o prenúncio de um novo ciclo para o Botafogo, que voltaria a brigar por grandes títulos nos anos seguintes. A conquista de 1989 serviu para mostrar que o clube ainda era uma força a ser respeitada no futebol brasileiro e que a estrela solitária ainda brilhava intensamente. Após esse título, o Botafogo seguiu com uma nova mentalidade, buscando retomar o caminho das grandes conquistas, consolidando-se novamente como um dos gigantes do futebol carioca e brasileiro. O Botafogo entrou no século XXI com novos desafios, mas também com uma torcida renovada na esperança de ver o clube novamente no topo. Após o título carioca de 1989, o Botafogo teve momentos de altos e baixos, mas sempre com a estrela solitária brilhando. O clube passou por novas dificuldades financeiras e até rebaixamentos, mas, como sempre, encontrou forças para se reerguer e continuar sua trajetória no futebol brasileiro. Em 1995, o Botafogo alcançou mais um marco importante em sua história, a conquista do Campeonato Brasileiro. Foi uma campanha memorável que marcou o clube como uma das grandes forças do futebol nacional. O título brasileiro de 1995 foi conquistado em uma final emocionante contra o Santos, trazendo o troféu mais cobiçado do país para General Severiano. Jogadores como Túlio Maravilha e Gonçalves se destacaram e entraram para a galeria dos grandes ídolos da torcida botafoguense. No entanto, os anos seguintes trouxeram dificuldades. A instabilidade financeira do clube voltou a aparecer, e o Botafogo enfrentou rebaixamentos em 2002 e 2014.
Apesar desses momentos difíceis, o clube nunca deixou de lutar e sempre encontrou o caminho de volta para a elite do futebol brasileiro. Cada retorno foi visto como uma nova chance de reescrever a história e voltar a ser protagonista. Nos últimos anos, o Botafogo vive um processo de reconstrução, tanto dentro quanto fora de campo. A profissionalização da gestão e a busca por novos investimentos deram ao clube uma nova perspectiva de crescimento e estabilidade. Com o apoio de sua torcida fiel, o Botafogo busca, mais uma vez, consolidar-se entre os grandes e trazer novas conquistas para o glorioso clube. Com uma trajetória marcada por glórias, desafios e superação, o Botafogo segue como um dos clubes mais tradicionais e respeitados do futebol brasileiro. A estrela solitária continua sendo um símbolo de garra, resiliência e paixão, refletindo o espírito de um clube que, mesmo em momentos difíceis, nunca deixa de acreditar em seu futuro. O Botafogo é mais do que um time de futebol, é uma verdadeira instituição no esporte brasileiro, e sua história continua sendo escrita a cada dia. A caminhada do Glorioso continua, com novos capítulos sendo traçados. O Botafogo é, e sempre será, uma referência de luta, tradição e amor ao futebol. Se você gostou desse vídeo e da história do Botafogo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e outros torcedores. Sua opinião é muito importante, então deixe aqui embaixo nos comentários o que achou da trajetória do Glorioso. E fique ligado para mais conteúdos sobre o mundo do futebol. Vamos juntos espalhar essa paixão.